para a Vitória. A Vitória é formada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela é pesquisadora de linguagens simbólicas e estudiosa de mitologia grega. Dedica-se ao estudo da filosofia, com ênfase em Martin Heidegger e nas lógicas não clássicas que envolvem contradição e paradoxo. Ela é coautora do livro Faces Eternas do Feminino, no cinema e na propaganda. E cofundadora do CETRANS, em 1998. Ela é membro do CIRE e coordenadora foi também coorganizadora do segundo Congresso Mundial de Transdisciplinaridade no Brasil, em 2005, e coautora dos livros Educação e Transdisciplinaridade 1, 2 e 3, publicados pela Unesco e Editora Prion em 2000, 2002 e 2005, respectivamente. A Vitória traduziu muitos livros, livros que ajudaram a fundamentar a transdisciplinaridade, os trabalhos da transpluralidade, livros esses com os títulos Assuntos relacionados à epistemologia, metodologia, ontologia transdisciplinar. Ela também coorganizou em 2018 o Encontro Catalisador Transdisciplinar e o e-book Ações Compositivas, Encontro Catalisador Transdisciplinar, que resultou desse encontro. Atualmente, a Vitória é coordenadora da Unidade de Ação Gestão do CETRANS. A Vitória, a fala é sua. Vou retomar aqui, mas antes de retomar a frase do Emicida, eu vou falar umas palavras. Eu gostaria de agradecer aos organizadores deste congresso que fizeram acontecer a transdisciplinaridade, apesar de tudo que o mundo está vivendo. Ele vai ser um marco no desenvolvimento e na afirmação do conhecimento transdisciplinar pelos 4 continentes. Meu trabalho, ao longo destes anos, tem sido desenvolver a visão, a abordagem e a prática transdisciplinares junto ao CETRANS, Centro de Educação Transdisciplinar, sediado em São Paulo. Minha pesquisa pessoal, ao lado de minha companheira de trabalho e de estudos, Maria de Mello, tem seguido veredas jamais inimaginadas. Há 10 anos, temos nos debruçado com muita diligência e cuidado sobre a obra de Martin Heidegger, que considero um dos filósofos mais importantes, se não o mais importante, para compreender os fenômenos que o mundo contemporâneo nos está mostrando, que estamos experienciando. Tivemos muitos mestres excepcionais que nos abriram um caminho que completava aquele já aberto por Basarab Nicolescu, quando ele nos trouxe os níveis de realidade e o terceiro incluído. Nossos mestres nos apresentaram novas possibilidades mais sutis ainda de compreender o fenômeno humano. Considero a contribuição de Heidegger para a transdisciplinaridade muito valiosa. E é com esse espírito que elaborei esse texto que apresento aqui hoje, e que é parte do projeto que teve a duração de 2 anos, de 2018 e 2019, que o CETRANS pensou, criou, elaborou e aplicou, denominado Ser Transdisciplinar. Esse texto aqui de hoje eu chamei Ser no Mundo e o Desvelamento do Ser. E eu achei muito interessante que não foi combinado com o Vicente, achei interessante isso, que ele terminou a apresentação dele dizendo tudo que nós tem é nós. E o que eu vou falar aqui hoje, mesmo passando pela Grécia Antiga, por Heidegger, pela filosofia, eu vou falar de nós mesmos. Então, eu achei muito lindo quando eu vi que a apresentação dele acabava com
texto do Emicida e que eu vou começar falando um texto de Platão. Então, assim, para iniciar minha fala e contextualizá-la, vou abrir introduzindo um dito de Platão do Gorgias, que ressoa com o que eu vou dizer aqui. Dizem os sábios, Cállicles, que o céu e a terra, os deuses e os homens... Olha, eu acho que você deveria pôr o seu slide, compartilhar o seu... Nossa, esqueci! Jesus, socorro! Tô tão excitada que vocês nem sabem. Peraí. Bambam, peraí. Ele está até aqui. É. Nossa, gente, que baianada. Vocês estão vendo? Sim, está aparecendo, sim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dizem os sábios, Cállicles, que o céu e a terra, os deuses e os homens, estão ligados entre si pela amizade, o respeito da ordem, a moderação e a justiça. E é por isso, meu amigo, que chamam ao universo cosmos, em vez de desordem ou desregamento mundial. O esboço da minha apresentação, eu vou falar um pouco, eu vou fazer uma introdução da visão transdisciplinar, eu vou falar um pouco o que é ontologia, da representação e a interpretação, vou falar da physis e o mundo, o que é a physis, o que é o mundo, o ser humano e o mundo, nessa physis, ser e acontecimento apropriador, o ereignes, terra e mundo, terra e céu, divinos e mortais, abertura do mundo, linguagem poética. Nessa linguagem poética, eu vou escolher um trecho da Antígona de Sófocles para expressar o que é humano, numa interpretação que Heidegger fez, e o que temos hoje em nossas vidas, contextualizando um pouco a tragédia de Sófocles. Dentro de uma visão transdisciplinar, os fenômenos são percebidos, pensados, elaborados e analisados através de uma abordagem que inclui níveis de realidade, complexidade e lógica do terceiro incluído. Nesse trabalho, vou privilegiar a ontologia fundamental transdisciplinar, níveis de realidade e percepção, e tentar explicar como o uso desse pilar do tripé da metodologia transdisciplinar está na base do conhecimento de tipo fenomenológico, que se volta para as coisas mesmas, como elas se mostram na existência, e assim pode melhor compreender os fenômenos humanos. Acho importante definir o que é ontologia, para evitar mal-entendidos. Ontologia, em um sentido metafísico, significa a nossa compreensão geral de ser como tal. Ser como tal significa uma representação de ser constituída que eu recebo e assumo como sendo a única verdade possível e do qual tudo mais deriva. Se quisermos escapar desse sentido metafísico, ontologia se refere ao nosso entendimento geral, nossa interpretação do que significa ser humano. Quando dizemos de algo que é ontológico, nos referimos à nossa interpretação das dimensões constituintes que todos nós compartilhamos como seres humanos e que nos dá uma maneira particular de ser e estar no mundo na medida que a desvelamos. Assim, sempre que fazemos algo ou dizemos algo, revelamos um certo entendimento do que é possível para o ser humano naquele momento,
Portanto, mostramos uma ontologia subjacente. Isso acontece, pois quando sustento algo, seja o que for, o que digo repousa sobre as suposições possíveis sobre aquilo que é, como seres humanos que somos. Segundo Rafael Echeverría, filósofo chileno contemporâneo, que a Denise também citou, cada abordagem, abro aspas, cada abordagem feita por um observador nos fala sobre o tipo de observador que o observador considera que é. Podemos não nos dar conta que, ao falar ou agir, estamos revelando estes pressupostos ontológicos subjacentes, mas é isso que fazemos apesar de tudo. Fecha aspas. Isso significa dizer que, quando afirmamos algo, percebemos que, para fazer tal afirmação, implicitamente, estamos fazendo uma afirmação sobre como somos como seres humanos. Echeverría afirma que, abro aspas, nossa compreensão do que significa ser humano é a pedra angular de tudo o que fazemos. Isso nos permite reiterar, portanto, que uma ontologia, como uma interpretação do que significa ser humano, precede qualquer outro postulado sobre como as outras coisas poderiam ser. É a interpretação primária, mesmo que implícita, a partir da qual outras interpretações são feitas. E daí o nós como nós somos nós. Está resumido na frase do Emicida. Os seres humanos não apenas vivem suas experiências, mas as interpretam. 1. Não sabemos como as coisas são, só sabemos como as observamos. As percepções e observações do mundo que nos rodeia são, portanto, sempre interpretações pessoais pelas quais somos responsáveis. E poderemos ter muitas outras interpretações, uma pluralidade de perspectivas vindas de outros observadores. Qual é a visão correta ou falsa? Nietzsche nos diz que não existem normas objetivas que determinem o que é falso ou verdadeiro, e por isso a existência humana é sempre um desafio moral, onde o juízo dos observadores tem um papel primordial nesse jogo permanente. 2. Não só agimos de acordo com o que somos, também somos de acordo com o que agimos. A ação gera ser. O que realmente nos importa é compreender qual o poder que as interpretações têm e qual a capacidade de ação que elas carregam para transformar a nós e ao mundo em que vivemos. Estamos no mundo e, como seres humanos, somos parte integrante do mundo e mais, somos formadores de mundo. A linguagem tem neste âmbito, então, um papel muito significativo, pois somos seres que buscamos o sentido da vida e temos a capacidade de agir com respostas a essa indagação. E mais, tal procura vai se manifestar na linguagem através das histórias sobre nós mesmos e sobre o mundo. Assim, o que somos, nossa identidade pessoal é uma construção linguística, uma história de nós mesmos, sobre a direção do futuro e sobre o nosso lugar em uma comunidade no mundo. Portanto, linguagem é ação e gera realidade. Somos seres linguísticos enquanto indivíduos que vivem na linguagem e nela está imerso no próprio mundo. 3. Os indivíduos atuam de acordo com os sistemas sociais a que pertencem, ainda que possam, através de suas ações, mesmo que condicionados por eles, modificá-los. Os sistemas sociais exercem uma influência muito grande sobre os indivíduos porque somos formados dentro de sistemas linguísticos mais amplos. É a normose do que o Crema nos fala. Um sistema de linguagem não é um espaço uniforme, mas uma estrutura de interação diversificada em que cada membro da comunidade desempenha um papel diferente. Ele é uma estrutura de relações e a posição de cada membro da comunidade dentro
desta estrutura é um aspecto importante a considerar no processo de individuação, na constituição dos indivíduos como indivíduos. Se, por um lado, somos desenhados por um sistema social que vive dentro de um sistema linguístico, por outro, devido à capacidade recursiva da linguagem humana, por nossa capacidade de reflexão, somos capazes de ir além desses sistemas. Podemos nos converter em observadores do observador que somos e atuar de forma a expressar as novas potencialidades na medida que interagirmos com os nossos pares, trocarmos experiências, conversarmos com eles. A ênfase na vida humana não deve ser colocada nem no sistema social, nem nos indivíduos, mas no entre os dois, entre o todo e suas partes, pois é aí que se produz a dinâmica do devir, do potencial, do possível, da mudança, da transformação. Isso é o mundo, estar no mundo, ser um com o mundo. Como eu me coloco no mundo? Estar no mundo é o fato primário e irredutível que é dado, e por isso radical e anterior a qualquer consciência. A physis é onde estamos abrigados, é o que acontece e vigora. A abóbada celeste, os astros, o mar, a terra, o que constantemente ameaça os seres humanos. Ao mesmo tempo, é também o que protege, fomenta, suporta e alimenta. Ela é o que desde si sempre já se encontra dado e sempre está se formando e esvaecendo por si mesmo. Ela nem surge nem perece. Ela é um cosmos que sempre está aí e, segundo Heráclito, abro aspas, foi sempre, é sempre e será sempre um fogo semiardente, que recrudesce segundo a medida e se extingue segundo a medida, fecho aspas. Assim concebida, physis é mais que um conceito de natureza, pois ela é a eclosão que vem ao aparecer e ao desvelamento que surge do velamento. Heidegger nos explica que ela é, antes de mais nada, o desabrochar que surge do desvanecimento. E é esse perpétuo desabrochar para fora do desvanecimento, esse movimento constante e contraditório, que ora se desencobre e se mostra, e ora se encobre e fica velado, que é sua essência mesma. É um jogo permanente da eclosão e ocultação, mas que possui uma essência unificadora, uma unidade que não se dá por justaposição ou coordenação de categorias. Esse jogo se dá, afirma ele, por articulação, que não é nem separação, nem relação, mas harmonia invisível, sempre em movimento constante, de velamento, desvelamento. O mundo é a unidade das vias e das relações. Entre aspas, que é uma citação do Heidegger. O círculo de aparição de tudo o que é, o meio de toda a eclosão, de toda a manifestação, é o próprio aberto que se realiza e se manifesta primordialmente pela linguagem. Porque a manifestação da abertura começa quando algo é nomeado, pois quando se nomeia, se chama pelo nome, se mostra algo, se faz o nomeado vir à presença. O que antes não estava presente não tinha sido reunido no que é mostrado nessa reunião. Não estava desvelado, não existia ainda. Ao se nomear as coisas, se instaura o mundo. Assim, o ser humano, como aquele que nomeia as coisas, possuidor da linguagem, é também uma parte do mundo e o coperfaz. E ele se encontra diante do mundo. Esse encontrar-se diante de designa a posse do mundo como o lugar em que o homem se movimenta, com o que ele discute, o que ele domina, e ao que, ao mesmo tempo, serve,
ao que ele se vê entregue. Consequentemente, o homem é parte do mundo, e enquanto parte, ele é servo e senhor do mundo. Cotidianamente, nos movimentamos em nosso mundo, e sem nos darmos conta, empreendemos, usamos os utensílios que estão à mão, e nos passa despercebido nossa condição nessa existência. Mas existem outros entes, além dos homens, que também fazem parte do mundo, como as pedras, os animais, as plantas. Eles têm mundo como nós? A pedra sem mundo? O animal é pobre de mundo? O homem é formador de mundo. Uma observação aqui, quando eu falo homem, eu estou falando homem homo sapiens. É uma categoria, não estou falando gênero, homem, mulher. Estou falando homem, homo sapiens, tá? O ser humano possui mundo, toma parte no jogo do ser aí cotidiano, experiencia a vida e compreende a existência. Ele mantém relações com os outros entes. Ele se distingue dos demais entes, pois compreende e significa o mundo. Ele sabe que existe e que existe um mundo no qual ele está inserido e do qual faz parte. Ele sabe da sua finitude e isso marca toda a sua existência. Ele é um ser no mundo que vive junto aos demais entes intramundanos, que está sempre junto ao mundo e existe sempre em um mundo. Heidegger procurou estabelecer como se processa a relação do homem com o mundo e como ambos poderiam ser definidos fora da dualidade sujeito-objeto. Ao estabelecer o conceito de mundo como instância fundamental, ele rompeu esse esquema dual e não se teria mais um sujeito diante de um objeto, ou vice-versa, mas um copertencimento de constituição entre objeto, mundo, e sujeito, homem. Não existe privilégio de uma instância em relação à outra. O homem e o mundo acontecem recíproca e simultaneamente e na intersecção dessas duas instâncias. Como seres no mundo e do mundo, podemos nos transformar naqueles que reconhecem que estamos aqui e agora na vida. Podemos pensar sobre esse fato e viver de acordo com isso. O que é esse ser? Sabemos o que ele não é. Ele não pode ser pensado objetivamente ou categorizado, nem como atualização ou vida que temos vivido, ou ainda o mundo, ou as percepções sobre o mundo que temos e que fazem sentido. Não é um predicado real e não pode ser detectado em nenhum momento no objeto. Tudo isso é parte do ser, mas não é ele. Ser é o ser que experienciamos agora, que tem características historiais, mas tem um caráter permanente que sempre está aí e permanece. Ele é apreendido na própria percepção do objeto. Ele é dado nessa percepção. Ser é sempre um entre, é sempre a presença daquilo que se apresenta a nós, como que se ilumina e se mostra. Nem sempre percebemos essa presença, porque às vezes ele se ausenta. A essenciação do ser é um entre. Não, desculpe. A essenciação do ser se dá no espaço-tempo em que a verdade pertinente a esse ser que emerge dele se desvela a nós. E isso ocorre quando um acontecimento muito especial, o ereignis, o acontecimento apropriador, aparece e brilha, nos acena e nos apropriamos dele. Algo consegue aparecer através de uma fenda, uma brecha, um rasgo, e nos afeta. E esse algo pode ser uma palavra, uma obra, um novo modo de pensar, uma pintura, uma poesia, um encontro, parafraseando o Crema, uma música, uma nova forma política. E esse aparecer é sempre um instante,
que abre novas possibilidades. Somos afetados por eles, mas ser afetado exige uma atenção, uma ressonância com o acontecido. Finalmente, encontramos o tom, a tonalidade fundamental e nos afinamos com ele. Nessa afinação, compreendemos o que acontece e que nos foi mostrado. Nos projetamos numa possibilidade que o ser nos dá. Então, elaboramos um discurso, pois articulamos em linguagem para compreender o que se passa. Depois desse acontecimento, jamais seremos os mesmos. O mundo muda e nós mudamos com ele. O ser próprio é aquele que tem uma abertura para o mundo no qual desde sempre está lançado e é convocado pela pergunta do ser em geral e do sentido do seu próprio ser. Ser próprio, autêntico, não pode ser compreendido de maneira moral e existenciária, mas de forma ontológico-fundamental, como indicação do Dasein, que é o ser o aí, da existência, na qual o aí se constitui cada vez a partir de um abrigo da verdade. O ser o aí como abertura na qual o ente pode ser estar presente para o ser humano, assim como o ser estar presente para si mesmo. O aí não como partícula de lugar, mas como abertura para o ser si mesmo. O Dasein, o ser o aí, é um ente entre todos os entes, para o qual faz sentido a pergunta pelo sentido de ser e do seu próprio ser e de sua existência. A impropriedade se constitui na dificuldade do ser humano de reconhecer que se afastou de sua morada e, por isso, se encontra em situação de alienação. Despojado de sua essência, esse ser vive no mundo, perdido como se ele não fosse mais capaz de reconhecer a si próprio e os outros e incapaz de encontrar a sua casa. Ele é o estrangeiro, um peregrino em sua própria terra. Esse comportamento do ser humano não acontece como resultado de uma falha subjetiva ou lógica, mas tem uma dimensão ontológica. Heidegger chamou o conjunto das relações, a aparência, o engano, a ilusão e o erro, de errância. Esta não é um comportamento transitório. A errância, mas, abro aspas, a errância participa da constituição íntima do ser o aí, a qual o homem historial está abandonado. Em meados da década de 40 do século passado, Heidegger criou os conceitos de terra e mundo para mostrar como acontece a efetivação da realidade e a mundanidade do mundo. A terra é a presença da ocultação do mundo. Existe sempre um combate original entre terra e mundo. O combate se dá entre a abertura do mundo e o fechar-se da terra, pois o mundo tem como característica estabelecer realidades e instalar começos historiais que acontecem quando o homem acolhe o seu passado projetivo e se fundamenta no projetar acolhido, decidindo-se pela sua liberdade de ser. O mundo institui assim a abertura na qual as coisas se mostram como são. A Terra mostra e expressa a possibilidade de como as coisas possam vir a ser, isto é, a existência de uma nova realidade. A Terra, quando fecha a abertura do mundo, isto é, a possibilidade de existir de algo, que limita um acontecimento e instala uma nova realidade. Mas Heidegger faz, então, duas reformulações. Refaz o conceito de mundo, que a abertura onde o fechar-se da terra pode desdobrar-se, foi substituído pelo conceito de céu, a abertura que acolhe tudo que está sobre a terra. E dois, estabelece um quadripartido, que é, na realidade, um quarteto, que se desdobra em pares. Terra e céu, que se espelham, eles se espelham, terra e céu e divinos imortais.
O jogo combativo entre terra e mundo foi substituído pelo jogo especular de terra e céu, e esses 4 elementos se tornaram a condição de possibilidade da mundanidade do mundo. Segundo Cabral Ferreira, abro aspas, devido à reserva quádrupla dos mortais e de sua morada no quadripartido, pode-se tomar os mortais como aqueles que expropriam a liberação da terra, o acolhimento do céu e a espera dos divinos. Fecho aspas. É esse jogo de espelhos do quadripartido ou quarteto, terra e céu, divinos e mortais, que Heidegger chama então de mundo. Eu fiz eu elaborei um esquema aqui para explicar um pouquinho o primeiro conceito dele e o segundo. No primeiro conceito que ele elaborou, mais ou menos por volta dos anos 36, 1936, para ele, o mundo é onde estão as coisas, onde nós estamos, onde existe a cotidianidade, onde nós vivemos, a existência. A Terra é algo que está fora, é ela que traz o novo, as novas possibilidades. E o acontecimento apropriador de repente, uma fenda abre por um acontecimento, uma obra, um pensamento, alguma coisa que vem de fora, penetra no mundo e muda o mundo. Esse foi o primeiro conceito dele, que ele elabora a origem da obra de arte, aqui nessa obra. Depois uns anos depois, ele refaz esse conceito e elabora o quadripartido, onde ele coloca o quadripartido dentro do mundo, onde o céu e a terra se espelham, mortais e divinos se espelham, e o acontecimento apropriador está no centro e é como se fosse uma junção desses 4 que se interrelacionam, eles têm uma relação, eles fazem uma rejunção metalógica, vamos falar daquilo que o Brenner falou, como se houvesse uma rejunção desses 4 e o acontecimento apropriador acontece a partir da rejunção desses 4. E o Erasmo está sempre no meio, é dele que surge o novo, aquilo que vem mudar através de uma obra, de uma palavra, de um encontro, de alguma coisa que acontece, que é sempre uma coisa nova, uma nova possibilidade. No conceito de mundo estão articulados tudo o que existe na natureza, assim como toda e qualquer forma de produção artística ou científica. E a linguagem é a condição necessária de abertura do mundo, já que a nomeação realizada pela palavra é a abertura das coisas. Já que, ao nomear, ela abre a possibilidade da revelação e garante ao homem a possibilidade do conhecimento e do reconhecimento. É na linguagem poética que esse desvelamento se faz em todo esplendor, porque o ente revela o seu ser na dimensão mais originária e iluminadora. Para Heidegger, toda obra de arte é essencialmente poema, no sentido que a obra mostra algo, abrindo algo que estava no abrigo, encoberto, manifesta algo, nomeando e chamando a presença. A obra coloca no aberto, portanto, mostra o que era um segredo, estava encoberto, preservando o abrigo, isto é, ela põe fim ao esquecimento. O poema, como obra, traz ao mundo, na forma do dizível, o indizível. É com esse espírito que vou analisar aqui os versos 332 a 375, na tragédia Antígona de Sófocles, seguindo Heidegger em sua interpretação, da qual escolhi algumas ideias que me pareceram importantes para iniciar esta conversa. O trecho escolhido mostra o coro que lauda o homem e a physis grega, que desdobra, mostrando a história do povo grego, daquele tempo em sua epoque.
Sófocles nos mostra não a vida cotidiana, o dia a dia, mas louva e confirma o estranho e o mistério da essência do humano. Ele nos fala do Dasein grego, ou seja, do seroai grego, do que acontecia naquele momento na Grécia, mas fala também de nós. O que é humano? O que se revela do humano para nós nesse poema? É um trecho do coro, não é o trecho da Antígone, não é a conotação da análise dele. Então, eu vou ler aqui. Muitos milagres há, mas o mais portentoso é o homem. Ele que simbra o mar, sorrindo ao tempestuoso noto, galgando vagalhões que escancaram em torno o abismo. Que a deusa suprema, a terra, a eterna e infatigável, ano após ano, rasga arado e pisa com cavalos. E da espécie dos pássaros volúveis faz sua presa, e a raça das bestas fera, e a nadante no oceano, estende as malhas que teceu, e destro as aprisiona. E com artifícios doma a agreste, fora do monte, e laça o cavalo de farta crina, e o touro incansável das montanhas. Palavras e pensamentos, fugazes como o ar, e leis a si mesmos ensinou. E do gelo e da chuva inóspitos, de tudo se defende. E assim armado, nada do que pode acontecer receia. Somente a morte não sabe como fugir, embora as piores doenças saiba achar remédio. Senhor de arte e de engenho, que ultrapassam qualquer sonho. Pode preferir tanto o mal como o bem. Quando respeita as leis e o juramento dos deuses, é digno da pátria, mas é sem pátria, que por orgulho a conduz ao mal. Esse não entra em minha casa, nem comigo tem um pensamento igual. Heidegger, então, ele faz esse análise no que é a metafísica, What's Metaphysics, nesse livro que ele faz essa análise. Ele analisa esses versos, ele analisa esses versos em 3 partes, que ele denomina fases. Eu aqui peguei duas partes e algumas partes das fases, porque é muito mais complexo, ele vai muito mais longe, ele vai assim, eu achei que não era o caso de levar as últimas consequências, então eu peguei o que mais interessava a nós aqui hoje e aquilo que eu ia falar. Então, a primeira fase do poema diz respeito às 2 primeiras frases, que é muitos milagres há, mas o mais portentoso é o homem, ele que simbra o mar sorrindo ao tempestuoso noto. E ele conclui assim: o ser humano é o estranho, o incomum, o misterioso, o extraordinário. É o mais abissal do ser e não pode nunca ser visto por olhos que meramente descrevem algo que está presente à vista. Mesmo que se queira descrever características, estas lhes fogem. Este ser só se abre à projeção do pensamento poético. Ele é nomeado o terrível no sentido que supera o esmagador, o irresistível, o impressionante, que traz medo, ansiedade autêntica e, ao mesmo tempo, o respeito. Falamos aqui do uso da violência como necessidade, não de alguém que a usa, mas como um traço básico da conjuntura da época, do Dasein, do modo de ser desse espaço-tempo. Violência aqui significa brutalidade e arbitrariedade. E o coro diz que o humano é o misterioso, o incomum, o além do limiar e o fora da sua morada. Não como uma qualidade particular, como uma adição, mas como um traço básico da sua essência. O humano vive essencialmente em meio entre a prudência, a medida,
a sagacidade que o faz estar em casa, mas ele vive também fora de tudo isso, no extraordinário, porque ele se move fora dos limites do costumeiro, do habitual. Ele se aventura e comete a desmedida, ultrapassa na direção do desconhecido e do não habitual se ele se vê sem saída, até que a ruína, a calamidade o atinja. Essa é a autêntica definição do humano. Heidegger analisa, então, o verso 370, que é: quando respeita as leis e o juramento dos deuses é digno da pátria. Mas essa empátria nos diz que não é qualquer domínio, mas o solo, o lugar do humano onde todas as vias se cruzam, a polis, não como o Estado, a cidade, mas como o lugar onde a história acontece. E a esse lugar, nos diz Heidegger, pertence, abro aspas, os deuses, os templos, os sacerdotes, as celebrações, os jogos, os poetas, os pensadores, os governantes, o conselho dos mais velhos, a assembleia do povo, as forças armadas e os navios. É o lugar do político mesmo, o lugar onde a história acontece e os deuses, os templos, os sacerdotes, as celebrações, os jogos, os poetas, os pensadores, os governantes, etc., são existentes e usam a violência como fazedores da violência e se tornam aqueles que se elevam na história, se tornam apólis, fora do Estado, sem cidade e lugar, solitários, incomuns, sem saída entre seus pares, ao mesmo tempo sem ordenação e limite, sem estrutura e propriedade, que ele traduz como juntura, porque eles, como criadores, precisam primeiro fundar tudo isso em cada caso. Uma segunda fase, ele analisa e faz a seguinte pergunta, depois que ele lê esses versos do Sófocles. Ele que singra o mar sorrindo ao tempestuoso noto, galgando vagalhões que escancaram em torno o abismo, e que a deusa suprema a terra, a eterna infatigável, ano após ano, rasga, arado, pisa com cavalos. Ele faz a seguinte pergunta: o que o ser do humano, sendo o extraordinário, misterioso, desdobra? Ele responde. Heidegger lê as palavras de Sófocles e percebe o oceano como o mais violento e a terra como a deusa suprema que suporta tudo. Os seres vivos que vivem em volta como o ciclo vivo que reverbera e que constantemente se renova e permanece em sua via singular, familiar, dia e noite. O contraste é iminente. O poema não é uma descrição nem uma clarificação dos domínios e do comportamento do humano, que é um entre muitos assuntos a ser contado. Aqui não se trata de ver a origem da história de um povo primitivo como desastrada e fraca, mas ao contrário, de vê-la como a mais extraordinária e poderosa. Olhar a história primeva desse modo não é desencavar o primitivo e coletar ossos, mas mitologia. A tragédia tem que ser compreendida assim. A tragédia nos mostra como o ser humano é, o que tem ao seu dispor, e esse tipo de descrição e essa linguagem lhes é familiar. O que o poeta grita aos humanos é o que é inessencial a eles. O poeta mostra que os humanos fundam mais do que inventam seu caminho no extraordinário e, ao fundar algo, fundam primeiramente a si mesmos. Estes fundadores são os que arrebentam e rompem, capturam e subjugam, e esta é a primeira abertura dos seres, como mar, como terra, como animal. Esses rompimentos são os poderes da linguagem, da compreensão, dos humores. A construção deles mesmos ultrapassa a ação da violência.
é a violência do dizer poético, da projeção do pensar, do edificar construtivo, da ação política criativa, que não é uma aplicação de faculdades que o ser humano tem, mas é uma disposição e disciplina que as forças violentas sofrem em virtude de os seres humanos revelarem-se como tais, na medida em que o ser humano os habita. Mas o ser humano pode também não querer disciplinar essas forças e não chegar a compreender o poder de destruição que elas têm. Eles paralisam, se destroem, andam em círculos e são jogados fora do ser. E a violência que faz, que originalmente cria rotas, engendra nela mesma sua própria não essência, sua versatilidade de viradas e mexidas, que é, em suma, uma falta de saída, que fecha qualquer possibilidade de meditação sobre o assunto, colocando tudo à deriva. Só tem uma coisa que a violência que faz não consegue estilhaçar: a morte, e diante desse fato misterioso e violento, a projeção poética do ser, a essência do humano, coloca seu próprio limite. E esses versos nos mostram que a violência que faz, o violento, junto com o fazedor de violência, constrói o circuito total da maquinação que é entregue a ele. Maquinação, não no sentido depreciativo do termo, mas no sentido, na Grécia, nos é anunciado pela palavra tekné. É mais no sentido de engrenagem. Maquinação é quando você não consegue sair, porque é uma engrenagem que se forma. Essa palavra não quer dizer arte ou habilidade, nem tecnologia no sentido moderno. Heidegger traduz como conhecimento, que no sentido genuíno de tekné quer dizer primeiro e sempre, o prestar atenção no que está além do presente à vista e iminente. Conhecer é a habilidade que coloca o ser em obra como algo, em cada caso, em tal e qual caminho. Os gregos chamam obra de arte autêntica e arte tekné, no sentido enfático, não porque envolve habilidades técnicas, ferramentas, instrumentos e materiais, mas porque é o que mais imediatamente traz o ser, isto é, o aparecimento que permanece nele mesmo e se mantém. Quando coloca em obra, a obra aparece, e a própria physis que se mostra, se torna acessível a nós como ser ou não ser. Quando a obra coloca em obra, ela coloca o ser em obra, nos seres. E esse pôr em obra é que abre... Ixi, acho que eu já devia estar aqui. Quando a obra coloca em obra, ela coloca o ser em obra, nos seres, e esse pôr em obra é que abre e que mantém aberto para ser visto. Isto constitui o conhecimento. A paixão pelo conhecimento é questionamento. A arte é conhecimento e, portanto, tekné. Então, tekné caracteriza a violência que faz, no seu traço decisivo para fazer violência. Precisa-se usar de violência contra o extraordinário. O conhecimento luta para estabelecer o ser que está formalmente fechado no que pode aparecer nos seres. O que temos hoje nas nossas vidas? A história da verdade do ser hoje se manifesta, se mostra pelo modelo da supremacia da técnica ligada à ciência, entendida não como instrumentos técnicos colocados a serviço do ser humano, mas como uma era da história, da sua história, uma epoquê, momento de suspensão de profunda opressão que corta toda a palavra, emudece e dissolve toda a familiaridade em agonia, em escala mundial, que arrasta com ela sua própria natureza. É um reduzir tudo ao modo de fabricação,
a uma modalidade de produção, a uma maneira de se produzir, de se fazer as coisas virem a ser, onde os entes, incluindo o próprio ser humano, existem e são meros produtos do fazer. O problema hoje é que a técnica se tornou um dispositivo de objetivação de tudo, inclusive do ser. A única atitude que talvez possa nos levar a algum lugar é a meditação e o espanto. A meditação aqui, compreendida como um não lugar, sem tempo nem espaço, onde a presença evoca a plenitude aberta para o mistério. Então, depois de ter dito tudo isso, me pergunto, o que é a essência do humano? O que a determina? A determinação dessa essência não é nunca uma resposta, mas sempre uma pergunta, que sendo sempre uma questão cuja decisão é historial, não de uma história geral, mas de uma essência da história, e que como questão deve ser colocada sempre em relação com a conexão essencial com o ser, que sendo a rejunção de duas forças luminosas, a universal e a singular, está sempre aberta. Obrigada. Aqui tem uns agradecimentos aos meus mestres. Obrigada, Vitória. É uma fala densa, é uma fala complexa, e, dado o avançado do tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, em vez de dirigir as perguntas a cada um dos palestrantes de hoje, eu vou colocar apenas duas questões para vocês pensarem enquanto eu faço uma observação geral, porque eu acho que fica mais fácil, porque vai ser difícil colocar, segmentar as perguntas no momento. Mas essas duas perguntas é que eu tentei resumir aqui, elas englobam, têm assim a natureza de todas as perguntas que eu senti que foram feitas a vocês. Elas pedem por exemplos, as perguntas pedem por exemplos. E esses exemplos podem ser ou gerais ou pessoais. E o primeiro exemplo seria com relação ao seguinte: exemplos de deslocamentos necessários para realizar o encontro com a TD. Se vocês poderiam dar algum exemplo necessário, aonde essa pessoa tem que se deslocar para realizar o encontro com a TD. E a outra questão é o seguinte: vocês podem dar algum exemplo de resistências, sejam elas, quer dizer, os exemplos gerais ou pessoais também, de resistências para nos aproximarmos e para aplicarmos o pensar transdisciplinar. Então, uma questão é sobre os deslocamentos necessários da nossa posição de conforto para poder realizar, e o outro são quais as resistências que encontramos. O que eu queria dizer para vocês, panelistas, é o seguinte, que foram vários agradecimentos e elogios a vocês, e também muitos identificaram a fala de vocês com uma pedagogia do encantamento ou com uma parte de diálogos sentipensantes. Achei interessante essa fala, diálogos sentipensantes, né? Que ficou mais ou menos evidente do tempo, que existe um longo tempo de formação para a ação transdisciplinar. Quer dizer, a ação transdisciplinar não acontece assim, eu leio um livro e eu saio aplicando.
esse tempo também não é só um tempo de formação, mas é um tempo de planejamento para a implementação. Na fala de vocês, todos, ficou evidente que existe um tempo longo de implementação e a necessidade de um refinamento de si mesmo, e de um cuidado com si mesmo para que esse exercício da transpluralidade aconteça. Eu queria dizer que tanto os slides, os textos vão estar disponíveis, sim. Essas conferências vão ficar disponíveis no YouTube, traduzidas em 112 línguas por um período, talvez até de 4 anos. E eu queria dizer o seguinte, que pessoalmente ficou claro para mim que adentrar a essa imensidão do entre, através e além da TD, da transdisciplinaridade, que a gente sempre está falando, é entre, através e além das disciplinas, entre, através e além da disciplina, entre, através e além das... Esse entre, através e além das disciplinas, esse adentrar essa imensidão, é um processo de formação muito, muito grande. E nesse processo de formação, nós temos que trazer a filosofia, nós temos que trazer as sabedorias tradicionais, nós temos que trazer a sabedoria das populações originárias, e nós temos que trazer, mais que tudo, a nossa própria existência, a nossa experiência nesse ser do mundo, a nossa experiência nessa existência. E eu daria para vocês agora um espaço breve para vocês talvez responderem essas duas perguntas colocadas antes de nós encerrarmos. Deslocamentos. Então, eu pensei aqui no deslocamento. O primeiro deslocamento que você tem que fazer é um deslocamento da percepção. Acho que se você não faz um deslocamento da percepção, você não consegue enxergar os níveis de realidade. Você consegue enxergar só um nível de realidade cotidiano seu e costumeiro, e a transpluralidade tem que ser o entre, através e além. Então, eu acho que você é despertado por uma percepção, talvez, de si e do mundo que te cerca. Você tem que fazer um deslocamento. Se você ficar no assim, em si, no mesmo, você não consegue sair disso. Eu acho que, para mim, acho que e é um deslocamento pessoal mesmo, não tem outro jeito. Você pode ter mestre, mas para mim é isso. Não sei se alguém quer completar. Não sei se o Roberto quer falar alguma coisa. Não? E você, Dê? Não, eu acho que esse deslocamento da percepção ele é primordial, digamos assim. Acho que a Vitória conseguiu trazer a essência mesmo. Eu só vou relatar aqui rapidamente que quando eu comecei nesse projeto foi muito legal. Para fazer o primeiro encontro, nós dividimos cada geração por cada um da equipe do grupo para a gente fazer pesquisa com imagens e das características de cada geração. E aí apareceram coisas que, nossa, não tinha ideia. A etapa do saber descobrir, que a Helene traz como base mesmo da árvore, sem a gente fazer aquela pesquisa, sem entrar naquilo, deslocar para aquele mundo tão inacessível, talvez eu não conseguiria saber trocar, saber inovar, nada dali para frente. Tudo começou com saber descobrir. Vou dar um exemplo básico. Por exemplo, na geração guerra, você pega as pessoas, estavam passando uma depressão econômica, então o que acontece? Eles tinham tendência a economizar, passavam fome. Então, você pega as pessoas dessa geração, elas são seguras com o dinheiro. Aí você já pega a geração seguinte, que já sofreu aquilo, ela faz o contrário, ela quer gastar tudo, elas são pessoas que consomem muito mais.
Então, assim, você consegue entender o porquê de uma característica de uma geração que você achava que era uma caricatura. Ó, eles são muito autoritários. Mas você consegue entender o porquê, porque você entende o contexto, você vai a campo, então você desloca a sua percepção do seu mundinho fechado. Ah, eu sou geração X, então eu não entendo meu pai, não entendo minha mãe, não entendo meus avós, e você vai entender o porquê, tudo é um encadeamento, é uma dança, é uma teia. E como o Roberto trouxe também, nos encontros da vida, somos seres que se espelham um no outro para poder se entender. Nós trazemos os nossos ancestrais. Eu estou trazendo um monte de gente comigo aqui para falar. E quem que eu trago? Eu trago várias crenças, eu trago zilhões de coisas. E, por isso, eu tenho um mundo aqui encerrado de interpretação. Se eu não desloco a minha interpretação, se eu fico presa a todas essas normas que me foram colocadas culturalmente, socialmente, pela minha família, pela minha escola, eu não vou conseguir me relacionar, eu vou ter uma visão super limitada da realidade, e é claro que eu vou me sentir aprisionada. Eu acho que é isso. Eu acho que a Vitória trouxe bem. E a outra pergunta, Maria, É sobre as resistências. Quais são as nossas resistências para nos aproximarmos e para aplicarmos o pensar transdisciplinar? é um pensar que é complexo, né? Ele é simples, mas o simples é complexo. Então, ele exige um pouco de você, ele exige um pouco de você se aprofundar um pouco na teoria também. Você tem que saber um pouco da teoria para poder aplicar essa teoria, né? Ao mesmo tempo, existe uma resistência pessoal, às vezes, que é essa que a Denise falou, é uma coisa que você já aprendeu, às vezes você é uma professora que já aprendeu na faculdade um certo caminho de aprendizado, vamos supor assim, e que a responsabilidade rompe com esse antigo. É difícil você entrar nesse novo, que é um novo caminho, é um novo diferente. Você tem que fazer diferente. Você não pode ficar naquele padrão normose que o Roberto falou. Se você ficar naquela coisa que te ensinaram, que você está lá, que todo mundo faz, é mais difícil, talvez. Dá mais trabalho, mas ele é melhor. Então, eu acho isso. Acho que é difícil mudar o padrão. Eu complemento só que eu acho que tem que estar aberto para o desconforto. Porque ser transdisciplinar, você tem que sair da sua zona de conforto mesmo, é difícil, é um desafio muito grande, mas eu posso assegurar que, pelo meu percurso até então, eu ainda tenho muitas resistências cognitivas, mas o que eu já consegui romper, eu vou dizer, é extremamente libertador. É um desconforto que traz uma liberdade incrível, é de uma abertura que é... Quando você consegue sentir essa abertura, você fala, meu Deus, eu quero ser mais desconfortável, eu quero estar mais nessa zona de desconforto. É isso. Bom, eu passo a palavra agora para a Julieta, para finalizar essa sessão. E, desde já, agradeço a todos vocês que estão nesse painel e também a todos aqueles que nos ouvem agora ou aqueles que nos ouvirão brevemente no YouTube, através do YouTube. Julieta. Tá bom, muito obrigado, Maria. Para seguir com o ritual de fechamento, como a gente sempre faz, o terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade agradece o trabalho do CETRANS, com os participantes que tivemos tanto na quarta-feira como hoje, né? A reflexão e os níveis que apresentaram estão bastante
sugerentes, não sei se é assim em português, são bastante sugerentes e abrem, como sempre, caminhos de reflexão. Pablo, assim não pode. Caminho de reflexão e de interesse para continuar com o Congresso, né, para retomar várias problemáticas, vários pontos que colocaram. Eu queria só colocar algumas coisas que também a Maria mencionou, a Vitória, o Roberto e os outros. A inquietude do Congresso, de alguma maneira, dentro dos eixos que nós temos no programa do Congresso, que são 8 eixos com vários subtemas, um dos eixos é a filosofia, não é? Então, a reflexão filosófica e a reflexão do ser, em primeiro lugar, esse seria um ponto que eu queria retomar em termos do Congresso, em termos das sessões, porque eu acho que a filosofia é importante, porque é um eixo relacionado com a epistemologia, com a ontologia e tudo, é importante, mas fica sempre a questionante, que eu já fiz várias vezes para a Maria, para a Vitória e para outros colegas, da aterrissagem da filosofia, não só no ser, mas no viver e na existência. Quando colocou o Brenner a filosofia da vida e a lógica na vida, eu vou ler um pouco mais sobre isso, porque a ideia é baixar e aterrissar. Já comentamos isso. O que é o ser? O ser, em termos da discussão filosófica, na ontologia que colocou a Vitória, né? Em termos da metafísica e não metafísica do ser, tudo isso, é um nível de reflexão que a transdisciplinaridade, se a gente complementa a reflexão, deve levar à reflexão do sujeito na vida. E, às vezes, isso se perde. Se perde porque fica nas premissas filosóficas. E eu comento isso para ser, em geral, não para vocês, eu comento isso para abrir o caminho para a reflexão dentro do que é o Congresso. A outra reflexão que eu acho que é importante fazer é que se centrar dentro da transdisciplinariedade, apesar de que, por exemplo, o Roberto e outros na quarta-feira fizeram alusão às filosofias orientais, eu estou muito de acordo, fiquei muito contente com o Itin e fico muito contente com o taoísmo e o budismo que fez a relação no Brenner. Essa relação de quarta e sexta-feira é a outra petição ou solicitude que se faz no Congresso, é esse diálogo. Não podemos ficar com diálogo com o Ocidente, no Congresso de Transdisciplinaridade. Definitivamente, como falou a Maria, nós temos que ir não só na Grécia, nós temos que ir não só com Heidegger, desculpa a Vitória, que gosta muito do Heidegger, é cada um com o seu gosto, mas tudo bem, nós respeitamos, o respeito é fundamental, e o encontro é fundamental, e também podemos não estar tão de acordo em tudo. Mas, então, o importante é que a filosofia não pode ficar em Ocidente. Como a Maria falou, como, de alguma maneira, o Roberto citou o Itin e o Brenner, e atualmente, nas últimas trabalhos dele, já assume o taoísmo, já assume a reflexão com a filosofia oriental. Esse é o segundo comentário. E o terceiro comentário que é importante, que eu acho, em termos de abrir caminho, é que o que sempre todo mundo está pedindo, e a Maria sabe disso, porque está seguindo, e também Vitória e outros do Comitê Internacional, o que todo mundo pede é a transdisciplinaridade na vida e na prática e na experiência. Então, porque quando o Basarab Nicolescu coloca ser um sujeito transdisciplinário, é o que colocou o Roberto, por exemplo. Mas esse sujeito transdisciplinário, que vive múltiplos níveis de realidade, é um sujeito, como várias gente colocou, de inquietude, é um sujeito ainda minoritário. Então, o conflito e o desespero que existe no mundo, a desesperança, porque nós podemos ir, como a Maria colocou várias vezes, o encantamento do mundo, ou como a gente coloca o ser interior, ou como a gente coloca a arte no sujeito, o sujeito buscando a si mesmo, a interiorização do sujeito. Estou de acordo com tudo isso. Só que, frente à realidade tão terrível que ele colocou, que seria essa palavra que eu ainda não tenho de memória, normose, bom, depois o Roberto, a normose é uma palavra da contradição absoluta, não do encontro.
é do desencontro. Então, frente a isso, não estamos discutindo no Congresso que não é possível o outro. A transdisciplinaridade tem uma ética, e a complexidade fala de uma ética do sujeito e do conhecimento. Nesse sentido, nós temos que acreditar nos caminhos da esperança. Temos que acreditar. Só que o que eu acho que fica um pouco desesperante para a audiência, desespera um pouco, é que ainda os caminhos são minoritários. Os caminhos são ainda brechas. Não sei como é que em português. Não são caminhos, são... Como é que chama? O menor. Brechas. Brechas mesmo, brechas. São brechas. E, nesse sentido, a luta continua. É isso que eu queria comentar, né? A luta continua e agradecemos muito as exposições e as participações do CETRANS no trabalho que tem de muitos anos, no trabalho que tem os outros que estão participando, tanto na quarta-feira como na sexta-feira, gente com muita trajetória, gente com muita obra, e depois também o pessoal pergunta onde conseguiu os livros, por exemplo, os livros do Brenner, o livro do Roberto, os livros do CETRAN. Os livros do CETRAN estão digitalmente, muitos, a maioria, quase. Quase nenhum, viu? Quase nenhum. Acho que só tem 2 digitais. A Educação e Transdisciplinaridade 1 e 2 está para download gratuito na internet. O livro do Ações Compositivas também está para download gratuito. Então, mas isso a ideia um pouco também do Congresso, numa das entradas do Congresso virtual, é mandar documentos e digitalizar documentos e bibliografia da transdisciplinaridade. Então, nós estamos nessa posição, vamos seguir lutando. Mas que está o conflito, está o conflito. E que a filosofia, Vitória, a filosofia do ser e outros, eu falo para você porque você falou hoje do ser humano. O que é o ser humano? O ser humano de maneira muito minoritária, é o que poderia ser. O ser humano agora não é humano, em todo caso. É uma provocação, mas tudo bem, fica aí. Não é humano por quê? Não é o extraordinário. Não. Quando ele sai da cotidianidade, ele é o extraordinário. Quando ele está na cotidianidade, ele é o que a gente vê aí, né? É uma coisa desesperante, porque, por exemplo, você vê a violência na vida, né? Não é a violência na linguagem só. Sim. Bom, isso é uma muito discussão. bem. Isso vai ficar para outras conversas. Muitas conversas. No presencial. Muito bem. Tá bem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Estamos em contato. Tchau. Tchau. Obrigada.